Mas vamos lá. Então, vamos iniciar nosso trabalho. O Renato Bahia hoje vai nos falar sobre os dois testamentos e a revogação da lei. Vamos ver se houve revogação da lei. O Renato é um grande amigo nosso. Ele veio aqui no início do ano, demorou para voltar, mas está aqui com a gente hoje. É um prazer imenso tê-lo aqui, viu, Renato? Renata que me convida para vir aqui. Pois é. A Renata liga para você e você sempre atende nossos pedidos, né? Então vamos lá, gente. A nossa casa, que funciona aqui no comércio do condomínio Solar de Brasília, quadra 3, sala 202. Nós temos várias atividades que, nesse final de ano, algumas estão sendo paralisadas, mas assim que o ano retornar, retornaremos também com todas elas, tá? Principalmente aquelas pessoas que têm interesse em estudar, temos sempre turmas iniciando, tanto para adultos quanto para evangelização infantil, qualquer idade, pode ser bebê, pode vir aí, até adolescentes. Então vamos lá. Evangelização infantil, todo domingo, às 9 da manhã até às 11. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece na segunda-feira, às 19h30. É uma prece que é feita aqui. E todos são convidados. Aliás, todos são convidados para todas as atividades. Nenhuma atividade dessa daí é fechada. Estudo sistematizado da doutrina, que acontece todo sábado, às 17 horas. Palestra pública seguida de passe toda quinta-feira às 20 horas, todas as quintas-feiras ininterruptamente. Bazar beneficente na nossa sala 216. Quem quiser saber sobre o funcionamento e os horários, ligue para aquele número ali, 99884-2898. O nosso chocolate fraterno, que é uma atividade onde nós levamos um lanche até a UPA de São Sebastião e distribuímos para todos que estão lá, trabalhadores, ou aquelas pessoas que estão aguardando atendimento, ou aqueles que moram ali pela rua, no derredor da UPA. Projeto Almofadas do Coração, onde são confeccionadas aqui nessa sala, por voluntárias, almofadas em formato de coração e são distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Temos também mini almofadas do coração, que são distribuídas também na rede pública e são levadas para dar apoio para bebês prematuros. Dentro daquelas estufazinhas ali, eles colocam a almofadinha, eles ficam abraçadinhos, apoia lá o bebê. É muito bacana algumas fotos que nós temos dessa utilização da pequena almofada. Vamos então à nossa leitura. Só um detalhe, estudo sistematizado e evangelização, nós já encerramos a evangelização semana passada, o estudo encerra esse sábado agora e retornamos em fevereiro. Então, como eu disse, retornaremos ano que vem em fevereiro, mas até lá podem vir que as atividades de palestra pública vão continuar sempre. E é o momento também de aproximar da casa, pegar informações e já fazer sua inscrição para o estudo, que vai iniciar em fevereiro para todo mundo. E aqueles que dão continuidade e para a evangelização também. O chocolate também não vai parar, tá? Chocolate não vai parar também? Vai ter em janeiro. Que maravilha. Então, em janeiro, primeira semana de janeiro, quem quiser mais informações, procura a Tati. Ela faz parte do grupo de frequentadores e trabalhadores da casa. Só achar lá a Tati e pegar maiores informações para participar do próximo Chocolate Fraterno. Quem é que gostaria de fazer a leitura para a gente sobre fé? Ah, não. Regina voltou. Não vem, não. Tá sentindo falta. Não. Está com texto aí, Regina? Está com texto impresso aí? Ah, então pronto. Então é ela mesma. A Regina vai ler para a gente. Fé. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Isto é a pergunta 353. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente:
Eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sem trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que verificar junto das almas e não ao lado das gloriosas efêmeras. Gente, desculpem. Deixa eu pegar o papel aqui, porque realmente... A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais. Esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do Templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Pergunta do livro Consolador, de Manuel Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Regina. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena prece e passamos a palavra então para o Renato. Pai querido, neste mês, onde todas as vibrações estão aguçadas, onde todos nós estamos concluindo este ano maravilhoso de tantas realizações, vamos lembrar de tudo que fizemos de bom nesse ano e vamos refletir sobre tudo o que poderemos fazer ainda melhor no ano que se inicia. Que o nosso Pai querido possa continuar nos proporcionando a saúde que nos permite estarmos aqui neste momento. Agradecemos também e sempre a toda a espiritualidade amiga, em especial nossos mentores, e os mentores desta casa, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo para o bem e para o crescimento. Obrigado, Pai, por esta casa que nos abriga. Obrigado por permitir que a nossa vontade de estar aqui neste momento tenha sido mais forte. Que suas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre todos os nossos familiares, todos os nossos queridos amigos, vizinhos, parentes, amigos de trabalho e sobre todas aquelas pessoas com as quais não nos afinizamos muito, mas que são tão importantes para nós. E assim, Pai querido, agradecidos por tudo, pedimos permissão para dar início a essa primeira parte dos trabalhos de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu botar aqui na sua lapela. Por favor. Boa noite, gente. Uma boa noite a todos nós. Foi falado muito aqui no lugar onde nós estamos, em energias, nas vibrações, não é? Isso é importantíssimo a gente fixar nesse ensinamento. É realmente essa reunião nossa, nós aqui viemos aqui, na verdade, na busca do Evangelho. Né? O Evangelho é o nosso tesouro maior. O Evangelho, ele transcende, ele não é só, não é ensinamento. O Evangelho, ele é mais, são energias e vibrações que eles trazem para a gente. O Evangelho, ele surgiu através de uma vinda de Jesus, eivada, cheia de sacrifícios e renúncias. Ele está aqui conosco, não é? E isso aí obedecendo a uma lei, dessas leis de Deus que a gente conhece muito pouco ainda, o nosso nível evolutivo ainda, né? Nós estamos caminhando, né? Mas existe uma lei que nos diz que quando uma criatura se sacrifica pela outra, faz alguma renúncia pela outra,
Essa pessoa faz uma ligação com uma parte de Deus que a gente não tem nem como definir. Deus imanência, Deus transcendência, não é? E essa ligação, essa parte de Deus, a gente, poeticamente, a gente fala. A luz incriada. Olha só a profundidade do termo. Luz incriada. E essa ligação, esse link, né, faz com que energias e vibrações venham dessa parte de Deus sobre a criatura pela qual o sacrifício, a renúncia foi feita. Isso é muito interessante a gente pensar nisso. Jesus fez isso por nós. E nós também podemos fazer isso. Nós aqui já falamos da importância, na nossa família, por exemplo, de nós aí aproveitarmos da encarnação para fazer uma ligação com essas pessoas que são mais difíceis, estão lá, não é por acaso, não é? Quando, muitas vezes é ficar calado. Muitas vezes é ficar calado. Aí segurando o nosso ego, não é? A gente faz também esse sacrifício, não é? E traz para aquela pessoa essas energias e essas vibrações, que vão, entre outras coisas, obviamente, que essas energias também vão passar por nós também, né? Nos dando aí a força para fazer a renúncia e o sacrifício. Isso aí realmente, essas energias que a gente está sentindo aqui, é só passar para a gente sente, né? Que o ambiente é um ambiente diferenciado, que nos faz bem, não faz? E essas energias também, elas têm outras características. A gente recebe, a gente acolhe no coração, e quando nós chegarmos na nossa casa, nós vamos também levar para lá essas energias e essas vibrações. Esse tema que foi colocado para a gente é um tema muito interessante. Eu achei até, não foi por acaso, sem se conhecerem, a FEDEF me pediu para fazer um trabalho, no último trabalho do ano lá. O tema é o mesmo. Eu pensei, meu Deus do céu, esse tema ele deve estar fazendo falta aí, não é? A gente buscar aí, não é? Como que se dá aí o ensinamento que o Pai nos dá. Mas a gente não pode começar a falar sem voltar para o Evangelho. Vamos no Evangelho? Vamos buscar lá um versículo, não é? E como é que esse versículo foi falado também? Vamos para o Evangelho de João. O versículo é o 6º, é o 45 do capítulo 6. O capítulo 6 do nosso João é um capítulo extenso, não é? Ele começa com a primeira multiplicação dos pães, e depois ali há as pessoas que foram agraciadas com o pão e com o peixe ficaram eufóricas, que iriam fazer de Jesus, não é, o rei, né? Os apóstolos, os 12, estavam ali naquela tarde, lugar meio fora, não tinha cidade por perto, e ali Jesus os coloca num bote, num barco, no final da tarde, e manda que eles se dirijam a Cafarnaum, e ele fica. E ali, não é, eles não foram muito alegres, não. Isso é João, isso é Pedro que fala conosco. No Evangelho de Marcos tem um versículo, não é, que Pedro confessa isso, que os apóstolos entraram no barco, podemos falar isso uma vontade, mas eles queriam, que eles acharam a ideia daquelas pessoas fabulosa, não é? E aí eles vão naquele ambiente meio taciturno entre eles, e isso inclusive explica uma coisa muito interessante. Foi que à noite, ali no barco deles, como era normal que existe no lago de Genezaré, à noite tinha muito vento, não é? E o vento assustava as pessoas. E aí, em determinado momento, tudo na sequência do capítulo 6, eles observam um vulto caminhando sobre as águas. Por que Jesus estava caminhando sobre as águas para ali? Aí tem que reportar ao fato dos apóstolos estarem meio ressentidos com Jesus. Ou seja, Jesus mostrou para eles o quê? Que ele era Jesus, não é? Mas não foi assim, o objetivo foi mostrar realmente os apóstolos. E a pessoa de Jesus, Jesus entra no barco, aquele episódio de Pedro, né, que é gostoso de falar,
não é? Se for Jesus, deixa que eu vá até aí, não é? E Jesus vem e Pedro foi. Eu adoro essa passagem. Tem um dia a gente traz ela, não é? Aí Jesus foi, Pedro foi caminhando sobre as águas também, não é? E quando ele chega perto de Jesus, ele começa a afundar, não é? E Jesus o que faz? Segura ele e diz para ele o tema nosso aí: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? Não é? Essa passagem não é bacana? Não é? Ela é muito simbólica no mar das nossas vidas, dos nossos erros do passado, enganos, né? A gente tem muita tribulação. E a gente pede a Jesus. Ele está sempre aí nos ajudando. Mas muitas vezes nos falta a fé nossa, não é? Mas ele está nos segurando. Mas tudo bem. Eles chegaram a Cafarnaum sábado. Sábado, o que eles faziam na cidade? Iam para sinagogas. Era obrigado a ir para a sinagoga, não é? E na sinagoga eles estavam lá, não é? Jesus falando, e que chega ali envolvendo a sinagoga aquelas pessoas que tinham sido por Jesus dado o peixe e o pão. Elas foram atrás de Jesus. Não é? Só João Evangelista que toca esse ponto, não é? E ali elas envolvem a Jesus, interrompem o estudo, não é? E Jesus vai até elas e diz para elas, né, que elas estavam ali atrás dele por causa do pão que ele tinha dado. Mas ele, na verdade, era o pão da vida. Essa passagem do pão da vida está aí, não é? A partir do versículo 40 do capítulo 6 de João, não é? E aí Jesus advoga e tenta explicar, mas eles não entendem. Aí Jesus faz um desabafo, versículo 44. Depois vocês vão lá ver. Né, que a gente está contando aí, a coisa tem muito ensinamento e muita energia também. Abriu o evangelho, energia vai para a gente. E ali ele dá um desabafo. Só vem a mim aqueles que o Pai atrair. Enigmático, não é? Não é enigmático, não. É mais uma mensagem, mais um pouco esotérica, né? É que nos mostra aí que, na verdade, o próprio Evangelho, para que ele seja entendido, não é? Ele tem um requisito, não é? Esse requisito é você estar procurando conhecer a quem? A nós mesmos. Esse é o requisito do Evangelho, não é? Não é só abrir o Evangelho e achar que não. Aí existe abrindo o Evangelho para estudar ajuda, mas o requisito é que você aí no Evangelho, você aí esteja junto com ele num processo de autoconhecimento, não é? E ele fala isso e em seguida, para nos ajudar um pouquinho no processo de autoconhecimento, ele fala o versículo 45, não é? É que é a base aqui para a gente ter essa noite aqui. E Deus, o Pai, ensinará a todos. Pequenininho. 6:45. E o Pai ensinará a todos. Meu Deus, que coisa importante, não é? Ou seja, aí ele, nesse desabafo, ele nos fala aí, não é? Que, na verdade, o Pai é Leibniz, né? Essa mônada divina que tem dentro da gente. A gente tem Deus dentro da gente, não é? E Deus, ele tem tudo, a mônada dele tem tudo. E ali, nesse momento, a gente entende que, na verdade, a gente traz dentro da gente todo o conhecimento do mundo, porque o Pai é criador de todas as coisas. As coisas vão se julgando, vão se formando, não é? A gente entende aí até uma pessoa muito importante, que teve aqui por volta do século IV, antes de Jesus, Sócrates, não é? Que ele falava, aquela maiêutica dele é isso, mostrando que o conhecimento estava dentro da gente, o Pai que está dentro da gente, não é? E dentro desse enfoque, não é? E que o conhecimento, ele está dentro da gente, não é? Ele é criado por Deus, a gente vê aí como é que nós aqui que estamos aqui reunidos, como é que nós viemos sendo ensinados por Deus no correr do tempo, não é? Que entra aí no nosso tema aqui das revelações, não é? Essas revelações é uma maneira pela qual nós, não é? Estamos nesse processo aí de aprendizado, esse processo de conhecimento. O conhecimento é um caminho muito importante para nós encontrarmos o Pai, mas o conhecimento, ele tem um grande obstáculo.
Tem um grande obstáculo ao conhecimento. Muitas vezes a pessoa fica orgulhosa porque sabe alguma coisa. A grande coisa do conhecimento é isso, não é? A pessoa acha que sabe alguma coisa e acha então que ela é melhor do que os outros. Orgulho, que é a nossa causa primeira de estarmos aqui, não é? E aí a gente tem até que entender que o conhecimento não é a quantidade dele, é o uso que você faz dele. Não é? É o uso que você faz dele, não é que realmente aí é que ele te dá aí ritmo, né, para crescer. Não é? Crescer, na verdade, é na compreensão de Deus é tudo. Deus é tudo. Né? Crescemos em direção a Ele. E aí, esse processo que nós estamos, nós os cristãos, não é? E o muçulmano também está no mesmo processo, né? Por caminhos um pouco diferentes. O judeu está no mesmo processo, não é? Esse nosso ensino, ele começa algo em torno de 2000 anos antes de Jesus. Por quem? Por Abraão. Abraão que é o pai, não é? Abraão que é o primeiro grande enviado, não é? Nesse segmento que somos nós. Não é? Abraão, 2000 anos antes de Jesus, não é? A vida dele é cheia de coisas interessantes dele, da esposa, não é? Da Agar, ele teve um filho com uma escrava, esse filho dele, Ismael, importantíssimo para a gente, não é? Esse filho dele deu origem aos muçulmanos, aos árabes, de uma maneira geral. Né? E quando a gente foca em Abraão, a gente tem que destacar um fato que aconteceu com ele. Vocês lembram lá? Não é? O fato que aconteceu com ele, que ele e a esposa dele sempre queriam muito ter um filho. E custaram a chegar esse filho para eles. Não é? Teve Ismael, né? Para depois nascer o filho Isaac de Abraão. E a gente nos é falado também, até Moisés que nos conta essas histórias, não é? Que Abraão, ele fez aí, o pai, não é? Yahvé, na verdade, não é? O pai fez dele uma grande prova. Vocês lembram da prova? Hein? Ele recebeu uma ordem que Deus queria, Yahvé queria que o filho dele fosse sacrificado. Abraão é isso, que é o foco dele, é isso aí, não é? Então, ele não titubeou, não é? Ele vai e ele leva o filho dele, inclusive o lugar do sacrifício ia ser lá hoje, lá em Jerusalém, não é? Aquele domo da rocha, tem uma rocha lá que é escondido, hoje está na mão dos muçulmanos, ele ia ser imolado ali naquela rocha. Não é? E quando ele levanta a faca, não é? Ele ali surge um anjo e impede isso. Mas essa prova, não é? Ele deu para o pai um testemunho fortíssimo, não é? Do que nós falamos ali na nossa lição aí, da fé, não é? Dessa fé, essa coisa tão importante. E aí Abraão, né? A vida dele foi realmente uma vida bem complexa, não é? Mas ele é o grande, é o primeiro a pessoa que veio aí, né, nesse caminho de ensinamento para a gente. 1.200 anos depois, 800 anos depois, né, no século II a.C., Jesus, surgiu a figura de Moisés. Não é? Moisés aí, tudo isso dentro da que nós chamamos da primeira revelação, né, a revelação mosaica. Moisés, outra pessoa também, é fabulosa. Né? Inclusive, há muitas pessoas que defendem com muita propriedade que Abraão, Moisés, são a mesma pessoa, o mesmo espírito. Não é? É o mesmo espírito, e depois ele vem outras vezes. Ele vem como Elias, e depois ele vem como quem? Como? João Batista. E o que Jesus falou de João Batista? Capítulo 11, Mateus, versículo 11. Dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. Olha só como é que a coisa vai julgando. Abraão, ele passou por essa prova, ele volta
como Moisés, não é? O Moisés, os primeiros livros do Antigo Testamento são dele, do Pentateuco, não é? Ele vem nessa missão dele maravilhosa, depois ele volta como Elias. Já viram a vida de Elias no Antigo Testamento? Livros dos Reis, primeira e segunda parte, finalzinho da primeira, são 2 livros dos Reis, não é? Ali contra a vida de Elias. Meu Deus do céu, eu nunca vi um médico tão poderoso, tão forte. Pudera, Abraão, Moisés, Elias, não é? Ele realmente, a vida dele foi uma vida extremamente interessante, um poder mediúnico, não é? Um poder mediúnico que ele, dos nascidos de mulher, ninguém maior que ele, mesmo se ele deu um vacilo. Não deu um vacilo? Não é? Qual foi o vacilo que Elias deu? Não é? Dentro dessa sequência de conhecimento, ele, diante de um momento de glória, não é? Ele, depois de fazer, provando que o Deus dele era verdadeiro, no acendimento daquela fogueira, os sacerdotes do Baal não conseguiram acender, ele chama, olha a mediunidade, vem do céu alguma coisa, bate na fogueira e acende. O que ele faz em seguida? Matou. Mandou cortar a cabeça de 300 ou mais sacerdotes do Baal. Impressionante. Inclusive, isso é que nos mostra, não é? Como é que a lei de causa e efeito, como é que ela é presente, não é? No nosso desenvolvimento. Nosso Elias, por ter feito isso, o que aconteceu com João Batista? Não é? Olha só a importância dessa expressão, que quem planta, até ele. E ele é uma pessoa fantástica. Né? E sobre esse espírito, que é uma homenagem que a gente faz sempre, que a gente palmilha, não é? As vindas dele, não é? A gente não pode esquecer também que existe uma promessa não muito conhecida, mas presente, não é? Da vinda dele, a outra vinda dele. Como? Como o regenerador. Não é? Quando é que ele vai vir? Na parousia. O que é parousia? A vinda de Jesus. Não é? A próxima vinda de Jesus aí, inclusive, tem tanta coisa em função disso. Muita coisa para a gente falar, poderíamos falar, não é? Sobre essa primeira manifestação, não é? Primeiro processo, primeira fase da nossa evolução. E é muito interessante também, que vem Moisés, não é? 1.200 anos. E de Moisés para a chegada de Jesus, não é? Foi um bom tempo. Mas aí, quando a gente percorre esses 1.200 anos, a gente vê também que o Pai, não é? Ele mandou aí uma série, nesse intervalo de 1.200 anos, ele mandou uma série de pessoas fabulosas, não é? São os precursores da vinda de Jesus. Por exemplo, Divaldo Franco, ele ressalta muito o século VI antes de Jesus. O século VI antes de Jesus é um século o que veio de gente pesada espiritualmente para aqui conosco, nos auxiliar. Só a gente tem uma ideia, na Índia é a época de Buda. Buda é um precursor, não é? Ele chega aí no século VI antes de Jesus, não é? E Confúcio, na China, são pessoas também, todas as pessoas que vieram para cá. Não é? E Zaratustra, na Pérsia, no Irã. O Irã, meu Deus do céu, teve um cara importantíssimo. Não é? O Zendavesta, já viram esse livro? Esse livro é até raríssimo. Não é? Mostra esse precursor que veio aqui entre Moisés e Jesus. E existe também no século VI uma pessoa que particularmente a gente tem um carinho muito grande com ele. Não é? Essa pessoa, Epimênides. Conhece esse nome? Epimênides. Olha, esse é uma gêneris. O que é a gêneris? A gêneris é essas pessoas que a espiritualidade deles é muito forte e eles não necessitam de estar num lugar, num processo de nascimento como a gente. Não é? As pessoas montam, essa pessoa, ele monta o corpo dele, materializa um corpo, ele fica entre a gente. Não é? Isso aqui eu estou falando, está no livro dos Espíritos, fala sobre os agêneres, não é? E ali essa pessoa, esse Epimênides, ele surgiu também por volta do século VI,
não é? E ele foi muito importante ali na região da Grécia, na região de Atenas, que depois ia ser também uma foco muito importante. 200 anos depois de Epimênides, nasceu Sócrates, não é? Que é uma figura aí, inclusive, tão grande que é citada até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Desses precursores aí, né? E Epimênides, ele tem um fato muito interessante. Paulo gostava muito de Epimênides. Quando a gente abre Atos dos Apóstolos, não é? É o livro na sequência, depois de João, tem Atos dos Apóstolos. Um livro de Lucas escreveu também. Nesse livro, no capítulo 17, o versículo 28, Paulo em Atenas colocou uma frase de Epimênides, que eu adoro essa frase, é sinal. Não é? Essa frase realmente não tem um momento que ela não sai da minha cabeça. Em Deus nós vivemos. Em Deus nós nos movemos. Em Deus nós existimos. Não é um frasão, gente? Não é? A nossa relação com Deus é uma coisa muito profunda. E é interessante que ela foi dada nesse período, não é? Nessa entre-safra, não é? Que veio aqui antes de Jesus. Mas essa relação é muito bonita. E Paulo foi muito feliz, né, em trazer para nós cristãos, isso era conhecido somente de alguns poetas e filósofos gregos, esse ensinamento. E Paulo colocou, Lucas, né, colocou em Atos dos Apóstolos, essa relação. Depois desse período de tempo, muita coisa acontecendo, aí veio aí a grande fonte de Jesus. Jesus é a nossa fonte de esperança. Jesus é a nossa fonte de esperança, não é? Antes de Jesus, o próprio Deus era uma figura terrível, era um vingador. As pessoas não amavam o Pai, as pessoas tinham medo dele, não é? Esse enfoque de Jesus é muito interessante. Tem até um livro, o Livro da Esperança, não é? Foi feito aí 100 anos depois da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nos mostrando aí esse fato tão magnífico de Jesus. A esperança que o planeta recebeu foi quando Jesus chegou, não é? E a chegada de Jesus, ela é muito explicitada, muito mostrada para a gente, em 2 evangelhos, não é? Que faz parte aí da segunda revelação. É no Evangelho de Mateus, dos primeiro e segundo capítulo. Inclusive, dezembro é um mês muito propício, não é? Para a gente voltar para o Evangelho de Mateus, primeiro e segundo capítulo, e o Evangelho de Lucas, não é? Lucas, no capítulo 1 e 2, e um pouquinho do 3, ele fala conosco sobre o nascimento de Jesus, na ótica de quem? Na ótica de Maria, não é? Lucas, ele nos narra o nascimento de Jesus na ótica de Maria. Mateus nos narra o nascimento de Jesus na ótica de José, né? Essas duas narrativas, elas nos mostram aí, e cheia de coisinha pequenininha ali, detalhe ali que vai especificando para a gente, não é? Mateus, ele cita muito aí a figura de Herodes, da morte de Herodes, não é? E Lucas nos fala muito de um recenseamento. E quando a gente pega essas coisas e vai para a história, a gente vê que, na verdade, Jesus nasceu uns 6 anos antes do ano 0, e uma coisa interessante também, é que Jesus também não nasceu em dezembro, não é? Jesus nasceu em abril, não é? No Evangelho de Lucas, nós temos ali o fato que quando Jesus nasceu, os pastores estavam com os rebanhos no campo, em dezembro não era. Em dezembro não era, não é? Porque dezembro não era frio, não é? Aliás, é uma coisa muito interessante, quem nasceu em abril aí, meus parabéns. Meus parabéns. Jesus nasceu em abril, e a crucificação também foi no dia 5 de abril, não é? Os 2 momentos grandiosos de Jesus. Quem fala isso aí, isso aí é a Amélia e Givaldo Franco, não é? Nós estamos falando coisa de Amélia, que ensina para a gente isso, não é? E o Evangelho, a segunda revelação, na verdade, ela não veio aí para ir contra a primeira revelação,
Não é? A primeira revelação era adequada àquelas pessoas daquela época. Não é? Inclusive essa frase, que não era inclusive nem judia, é um pouco antes, né, do Oriente Médio, não é? Aquela frase que fala olho por olho, dente por dente, era uma frase que substancia bem, não é? A primeira revelação. E essa frase também não é tão brutal assim, não. Porque o instinto de vingança era tão forte nas pessoas, não é? Que quando a pessoa era ofendida em alguma coisa, ele vai fazer muito mais do que fizeram com ele. Não é? Então essa frase é uma frase até que ela vem até diminuindo, não é, o ímpeto nosso aí da nossa vingança, não é? E a segunda revelação, ela, na verdade, ela veio bem mais clara, né? Ela veio aí através dos 4 evangelhos. Né? Os 4 evangelhos, eles realmente, eles são um momento magnífico. Né? E os 4 evangelhos também, na verdade, eles também nos mostram, não é, a pessoa de Jesus, o que Jesus falou e disse. Quando você pega os 4 evangelhos, você encontra lá 238 fatos, não é, que Jesus vivenciou. E esses fatos vão nos mostrando a pessoa de Jesus e os ensinamentos de Jesus. O evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, às vezes eu fico até meio espantado. Algumas pessoas aí ficam advogando que Marcos é o primeiro, não pode ser de maneira nenhuma. Não é? O Mateus, ele foi chamado por Jesus, ele narra, Mateus capítulo 9, ele narra que ele foi chamado. A partir daí ele começou a anotar. Ele era um cara muito organizado, Mateus, Levi. Não é? O evangelho dele é algo em torno de 1070 versículos. O evangelho dele tem como 28 capítulos. Né? Ele também não dividiu em capítulos e nem versificou. Isso foi feito aí nos mosteiros, aí, ao longo, né? Depois que a igreja, no século IV, ela sumiu aí o cristianismo, a igreja católica. E Mateus, o evangelho dele também tem um grande propósito. Mostrar que Jesus era o Messias prometido. Não é? Esse é o propósito do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele é importante, muito importante. O evangelho segundo o Espiritismo, a essência dele é o capítulo 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus. 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Não é? São 111 versículos. Ali tem 109, não é? Ou seja, olha a importância que é de Mateus. E Mateus também, não é? Percorrendo dentro do nosso tempo aí, né? Mateus, ele tem um capítulo que a gente tem que ler agora, 24. 24 e 25, não é? O 24 é o sermão profético. Já leram, gente? Mateus, capítulo 24. Em torno do versículo 15, abominação da desolação. E no final Jesus fala que se esses dias não fossem abreviados, não sobraria nada da raça humana. Não é? Esses dias são os dias que vão aí marcar fortemente a diferença entre expiação e regeneração. Esses dias estão na nossa frente. Não é? Não estou assustando ninguém. Não é? Mas é verdade, é muito importante a gente lembrar disso. No Evangelho de Mateus existe lá o versículo, né, o capítulo 24 e o versículo 15, não é? Que mostra aí o momento no qual vai ser o ápice da separação do joio do trigo. Nós vamos vivenciar isso, né? Podemos ter a certeza disso, né? Com muita fé e com muita segurança. Porque é importante, o nosso mundo interior, quem governa é a gente, não é? Então, esse mundo que tem que ser preservado dentro da gente, para passar aí essas dificuldades. Eu não digo dificuldades, são fases, não é? Marcos é um capítulo, um evangelho pequenininho, são 16, não é? Capítulos, algo em torno aí de 562, há uma variação na versificação. Marcos, o evangelho dele tem uma pessoa muito importante que soprou muito para ele. Quem? Pedro. Marcos, muita coisa de Marcos é Pedro que fala ali, não é?
que é o objetivo do Evangelho de Marcos? Né? Essa segunda revelação. Não é? É mostrar para os romanos que Jesus tinha existido. Não é? Terceiro evangelho é o nosso evangelho de Lucas. Lucas é Maria falando com a gente. Lucas é Maria falando com a gente. Não é? O evangelho de Lucas é para nós. Quem somos nós? Nós somos os gentios. Né? Então é um evangelho para a gente. E o último evangelho, não é? É o evangelho de João. Todo especial. O Evangelho de João também é para a gente. O Evangelho de João é para nós o terceiro milênio. O Evangelho de João, o objetivo dele é nos mostrar que Jesus era o médium de Deus. Que Deus falava por Jesus. O Evangelho de João é um evangelho aí de 876 versículos, 21 capítulos, e que nos mostra aí realmente, não é? Nós aprofundamos no Jesus através de João. João foi aquele discípulo dele que foi o primeiro a ser chamado, que ficou com ele na cruz, e o único que não morreu de forma violenta. Isso não foi por acaso, não é? Esse evangelho de João, realmente aí, a gente não tem nem como, não é? Chamarmos que ele é o evangelho que a gente tem que debruçar sobre ele. 13, 14, 15, 16, 17 capítulos. Nós vamos passar uma parte da eternidade estudando esses capítulos. Porque ali foi a última reunião de Jesus com os apóstolos. A Santa Ceia está ali, nesse evangelho. E esse evangelho, esses 5 capítulos, na verdade, aí, o que tem de conhecimento nele é uma coisa fantástica. Atos dos Apóstolos depois complementa. Depois, aí, na segunda revelação, nós temos aí as 21 cartas, 14 são de Paulo, não é? 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas Tadeu, 1 de Tiago menor. E, por fim, o último, tem um livro que eu nunca li. Apocalipse. Vocês acreditam? Não sei por quê. Eu adoro estudar, né? Mas eu nunca abri o Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Foi João. Eu não sei nem se ele fica bravo comigo. Eu nunca li o Apocalipse, não é? Não sei por quê. Né? Um dia a gente vai saber por quê. Mas, na verdade, aí, esses 3, essa segunda revelação, não é? Que é o Novo Testamento, ele é muito importante. Às vezes eu vejo muita gente que fica assim, mas por que a gente volta tanto para o Antigo Testamento? Os nossos irmãos evangélicos, não é? A gente vai estudar com eles, tem muito culto ecumênico hoje em dia, não é? Como eles citam o Antigo Testamento, não é? E sendo que para nós, não é que o outro não seja importante, não é? Que Jesus, praticamente, ele não modificou, não é? Mas ele consertou. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu, na época de Jesus, sendo transformados em 613. 613, os 10 mandamentos, eles transformaram. Daí a gente entende aquela preocupação que está no sinóticos, é Mateus, Marcos e Lucas, de alguém perguntar para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento? Não é? É exatamente por isso que Jesus aí reduziu tudo 613, reduziu aí, amarra Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E a doutrina espírita, a terceira revelação, nos fala que esse ensinamento está onde na gente? Na nossa consciência. Não é? Está na nossa consciência esse aí. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, em torno do versículo 16, tem uma promessa de Jesus, que foi cumprida, e que, na verdade, é o nosso arcabouço dessa casa. Em João, capítulo 14, depois daquele momento de Jesus lavar os pés, falar algumas coisas, né, avisar os apóstolos que ele estava pertinho do momento da grande prova dele, não é? Os apóstolos ficaram apavorados. Aí Jesus começa aí, né, a amortizar um pouco, ele sentiu que eles estavam por dentro destruídos quando eles ficaram sabendo, não é? Que Jesus estava aos pés, poucas horas da crucificação. Aí Jesus faz uma promessa para eles. E que promessa? Que ele ia enviar para a gente o Consolador. Promessa de Jesus, gente! Está lá no capítulo 14. A doutrina espírita é uma promessa de Jesus.
Olha só que coisa importante para a gente, não é? E a doutrina espírita, na verdade, ela vem aí para a gente, essa promessa de Jesus, e ela demorou bastante tempo. Hoje em dia a gente tem até data, não é? Dia e data que ela chegou aqui, 18 de abril de 1857, que ela chegou para a gente. Importantíssima para a gente, não é? Por que é importantíssima para a gente? Meu tempo já está passando já. Né? O assunto é interessante, a gente vai falar, as coisas vão surgindo, né? Vocês vão, os anjos da guarda de vocês vão agindo na gente para a gente falar o que tem que ser falado. Podem ter certeza disso, não é? E ali, né, a doutrina espírita realmente ela é esse manancial de energia e é também compromisso. Compromisso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa informação de Emmanuel, que inclusive está encarnado atualmente, isso é Chico, né, que fala isso conosco, né, que a doutrina espírita ela não vai modificar as outras religiões, não é? Quando o cristianismo começou a ter força, não é? As pessoas que estavam portando não foram legais, não é? Eles achavam que todas as outras religiões tinham que ser destruída. Olha o que fizeram com os incas, com os maias, com os astecas, não é? E nós espíritas temos esse compromisso de levar o evangelho para o mundo, não é? Vocês não estão aqui por acaso, não é? A gente, todos nós estamos sendo preparados para ir ao longo aí, segundo Daniel, não é? Daniel é João Evangelista, não é? Ele fala conosco aí que a gente tem um período de um pouco mais de 13 séculos para fazer essa transição, para fazer aí, para fazer com que o ensinamento do Evangelho, que está em semente em todas as religiões que procuram o bem, não é? Seja aí ressaltado. Essa é a nossa tarefa. E não vai ser falando, não. Vai ser agindo, vivenciando o que a doutrina espírita nos ensina, não é? Para que essa é a nossa missão. E que o convite está feito para a gente aí. Já são 10:09. Preocupado com o tempo. Mas é isso aí. A intenção é chamar a atenção para a gente. Nós estamos num processo, não é? Num processo de aprendizado. Esse processo é coordenado. Existe alguém aí que está coordenando tudo. Isso é importante. Os dias de hoje nós vivemos os dias da indignação. Não é? Hoje em dia, principalmente aqui no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E essa indignação é muito importante que a gente aí, dentro da gente, que a gente perceba, não é? Onde nós estamos. E essa indignação realmente, ela vai fazer com que, vai ser muito importante na separação do joio e do trigo. São os dias que nós vivemos, não é? E só para terminar, esses dias que nós vivemos, a gente tem que voltar rapidamente para o Evangelho de Mateus, numa parte maravilhosa, que inclusive eu adoro falar sobre ela, são as bem-aventuranças. A terceira, muito importante. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? Então, essa indignação que nós falamos aqui, ela tem que ser feita dentro da mansuetude nossa, não é? Não nos esquecendo que todos nós, toda a criatura é uma coisa só, não é? E essa coisa só, ela vive em quem? Em Deus. Se move em Deus, existe em Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Esse sotaque meu falando as coisas depressa fica pior ainda. Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso amigo, tirar alguma dúvida aí, acrescentar alguma coisa. Acrescentar alguma coisa seria ótimo. Tá vendo? Tudo bem. Muito a refletir, né? Muito a refletir. Não é, gente? Mas a função é essa, não é? Nós estamos aqui para que seja aguçado na gente uma coisa que já existe na gente. Não é? Deus está dentro de nós. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Queridos amigos, concluindo então
esses ensinamentos todos que o Renato trouxe para a gente. Eu vou pedir que a Inês faça a nossa prece para encerrar essa parte do nosso trabalho e, na sequência, a gente vai para o passe. Quem desejar tomar o passe, basta ficar sentadinho aqui, mantendo essa harmonia, esse equilíbrio, enquanto somos chamados. Quer que eu apague aqui, Inês? Eu vou apagar aqui para... Vou apagar. Fica para o passe. Vou apagar aqui para facilitar a nossa... Jesus, divino amigo, que os nossos corações te encontrem nesses instantes, unindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos com a equipe espiritual desta casa. Sejamos gratos todos nós por esta noite maravilhosa. Mas nós somos eternos pedintes, Jesus. E em meio a tanto esclarecimento e reflexão, nós te rogamos a sua luz, a luz do seu esclarecimento, do seu amor, para que nós possamos entender os propósitos da nossa existência e buscar progredir a cada instante, atendendo à lei universal do progresso. Jesus, divino amém, Mestre, Senhor de todos nós, que o seu amor expanda por toda a terra, alcançando todos os corações dos nossos irmãos que te clamam nesses instantes e aqueles que fingem não te conhecer. Que nós possamos senti-lo, Senhor, em cada dia, ao amanhecer, no sorriso, na alegria, ou mesmo na tristeza que nos ensina, mas que possamos senti-lo em meio a nós. Com muita gratidão, e sabedores que somos todos nós, que os nossos petitórios chegam até o Pai, porque o seu amor exemplificado, nos ensinado com tanto sacrifício, nos mostra o caminho, nós nos despedimos desta parte dos trabalhos, sabendo que nos acompanhará de retorno aos nossos lares. Permanecerá conosco, mostrando o quão grande, justo, misericordioso e bom é o nosso Pai Criador, que está em cada um de nós. Vivemos em Deus, nos movemos em Deus, e aqui estamos, Senhor, contigo, para chegarmos até Ele o mais rápido possível. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos, agora e sempre.